Sabe o que um show de fogos de artifício e a defesa de um país inteiro têm em comum? Ou por que a gente cuida, sei lá, de uma vaca muito melhor do que de um elefante? Parece estranho, né? Mas a resposta para tudo isso está num dos quebra-cabeças mais interessantes da economia. O verdadeiro valor das coisas que aparentemente não tem preço nenhum. Vamos mergulhar nessa história. As melhores coisas da vida são de graça. Todo mundo já ouviu essa frase. E, poxa, é uma ideia bonita. A gente logo pensa no ar puro, num parque bem cuidado, na segurança de andar na rua. Muitas dessas coisas são oferecidas de bandeja pela natureza ou pelo governo. Só que quando a gente olha com a lente da economia, a história não é tão simples assim. E é aqui que a gente chega no paradoxo. Pensa só, os preços são como a linguagem do mercado. São eles que dizem o que vale a pena produzir e o que a gente quer consumir. Mas e quando não tem preço? Como é que a sociedade decide qual a quantidade certa de ar puro que a gente precisa ou quanto investir em segurança nacional? Essa falta de sinalização do preço é o que pode fazer os mercados falharem. Para a gente conseguir desvendar esse mistério, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender por que algo ser grátis pode ser, na verdade, um problema. Depois, vamos criar um mapa para classificar todos os tipos de bens que existem. Na sequência, vamos explorar dois perigos bem famosos: o tal problema do carona e a tragédia dos comuns. E, para fechar, vamos ver como a economia propõe algumas soluções bem inteligentes para tudo isso. Ok, vamos começar pelo básico do básico. A maior parte da nossa economia funciona na base da troca, certo? Pensa no sorvete. Você quer, você paga, você recebe. É uma transação direta, limpa. Mas quando um bem é de graça, essa lógica toda vai por água abaixo. E é aí que as coisas começam a ficar bem mais complicadas. Imagina que os preços são a bússola da economia. Eles apontam a direção, guiando quem produz e quem consome. Sem essa bússola, o mercado fica meio perdido, sem saber para onde ir. É nesse cenário que aparecem as chamadas falhas de mercado, que são justamente os momentos em que o governo pode precisar intervir para, digamos, ajustar a bússola e melhorar o resultado para todo mundo. Para colocar um pouco de ordem nessa confusão toda, os economistas usam um sistema que é, olha, genial de tão simples. Com apenas 2 perguntas, a gente consegue classificar qualquer bem ou serviço que existe no mundo. Vamos conhecer essa ferramenta agora? A primeira pergunta que a gente faz é sobre a excludência. Um bem é chamado de excludente se for possível impedir alguém de usar. O sorvete, por exemplo, é super excludente. Se você não pagar, o vendedor simplesmente não te entrega. Fácil, né? A segunda pergunta é sobre a rivalidade no consumo. Um bem é rival se o uso por uma pessoa atrapalha ou impede o uso por outra. Voltando para o nosso sorvete. Se eu como um sorvete, mas ninguém no mundo pode comer aquele mesmo sorvete. Ele já era. Portanto, ele é um bem rival. E aí, quando a gente combina essas 2 perguntas, a mágica acontece. Elas criam essa matriz aqui com 4 quadrantes que basicamente organizam o mundo. Olha só, no primeiro temos os bens privados. Eles são excludentes e rivais, como o nosso sorvete. A maioria das coisas que a gente compra no dia a dia está aqui. No extremo oposto, temos os bens públicos. Eles não são nem excludentes nem rivais. Pensa num alarme de tornado ou na defesa nacional. Depois temos os recursos comuns. Esses são rivais, mas não excludentes, tipo os peixes no oceano. Qualquer um pode pescar, mas cada peixe que eu pego é um a menos para a próxima pessoa. E por último, os bens de clube. São excludentes, mas não rivais, como a TV por assinatura. Você tem que pagar para ter, mas o fato de você estar assistindo não impede o seu vizinho de assistir também. O nosso foco hoje vai ser nos 2 tipos mais problemáticos, os bens públicos e os recursos comuns. Vamos focar primeiro nos bens públicos, aqueles que não são nem excludentes nem rivais. É justamente aqui que a gente encontra um dos problemas mais clássicos e, vamos dizer, mais humanos da economia. O problema tem um nome perfeito, o problema do carona, ou free rider em inglês. O carona é aquela pessoa que aproveita o benefício, mas na hora de pagar a conta, some. Como não dá para impedir ninguém de usar um bem público, o incentivo é óbvio. Para que eu vou pagar por algo se eu posso simplesmente usar de graça, contando que outra pessoa pague por mim? Esse dilema dos fogos de artifício numa cidade pequena ilustra a situação perfeitamente. Imagina só, o benefício total para a cidade, que é de $5.000, é muito maior que o custo de $1.000. Do ponto de vista da sociedade, é um negócio fantástico. Mas, para uma empresa privada, é uma péssima ideia. Como é que ela vai vender ingresso se todo mundo pode só olhar para o céu e assistir de graça? Todo mundo vira carona. O mercado, sozinho, nunca produziria esse show.
É nesse ponto que o governo pode entrar como uma solução. Ele cobra um imposto pequeno de todo mundo e usa o dinheiro para pagar pelo espetáculo. Assim, ele garante que algo que beneficia a todos, de fato aconteça. E isso vai muito além de fogos de artifício, claro. A Defesa Nacional protege todo mundo que está no país, pagando imposto ou não. Uma pesquisa científica básica, como uma nova fórmula matemática, depois que é descoberta, pode ser usada por qualquer um, e infinitamente sem se esgotar. Pensa no conhecimento que gera novas tecnologias. E muita gente argumenta que até mesmo a luta contra a pobreza é um bem público, porque uma sociedade menos desigual beneficia a todos, com mais segurança e prosperidade. Em todos esses casos, se a gente deixar só na mão do mercado privado, a oferta desses bens seria muito, mas muito menor do que a sociedade realmente precisa. Agora vamos mudar de lado no nosso mapa e olhar para outra categoria de bens que dá dor de cabeça, os recursos comuns. Lembra? Eles são rivais. O meu uso diminui o seu, mas não são excludentes. E isso leva a um problema diferente, mas tão sério quanto o do carona. Esse problema também tem um nome famoso e bem dramático: a tragédia dos comuns. A tragédia acontece porque, quando algo é de todo mundo e ao mesmo tempo de ninguém, o incentivo de cada um é pegar o máximo que der, o mais rápido possível, antes que o outro pegue. O impacto negativo que essa atitude causa no grupo todo é simplesmente ignorado. A parábola clássica para explicar isso é a de um pasto comum numa vila medieval. No comecinho, com poucas ovelhas, tudo funciona que é uma beleza. Mas, conforme a população da vila cresce, cada família, pensando só no seu próprio umbigo, vai colocando mais e mais ovelhas no pasto. O resultado é inevitável. O pasto é explorado até a exaustão, fica estéril e acaba prejudicando todo mundo. O pulo do gato econômico aqui é um conceito chamado externalidade negativa. Pensa comigo, quando uma família coloca mais uma ovelha no pasto, ela recebe 100% do lucro da lã e do leite daquela ovelha. Mas o custo, que é um pedacinho a mais de pasto que foi degradado, é dividido entre toda a comunidade. Ou seja, o ganho individual parece enorme e o custo social parece minúsculo. Agora, multiplica essa lógica por todas as famílias da vila. Pronto, você tem a receita para o desastre. Certo, entendemos os problemas. Mas e aí, como é que a gente resolve isso? Felizmente, a economia oferece algumas ferramentas bem poderosas, tanto para os bens públicos quanto para os recursos comuns. Vamos pensar numa coisa do dia a dia: estradas. Uma estrada vazia às 3 da manhã é um bem público. Meu carro ali não atrapalha em nada a vida de ninguém. Agora, essa mesmíssima estrada às 6 da tarde vira um recurso comum. Cada carro a mais que entra ali piora o trânsito para todo mundo. Uma solução para isso? Pedágios. Mas não um pedágio qualquer, um pedágio na hora do rush. Ele funciona como um imposto de congestionamento. Ele força os motoristas a pensar no custo que eles estão impondo aos outros. De repente, sair em outro horário ou pegar transporte público se torna uma opção mais interessante e o trânsito flui melhor para todo mundo. E agora, para a gente chegar na solução talvez mais fundamental para a tragédia dos comuns, eu vou deixar uma pergunta no ar. Tanto o marfim do elefante quanto a carne da vaca têm um valor comercial altíssimo. No entanto, um animal corre risco de extinção enquanto o outro existe aos bilhões. Por quê? A resposta, que é surpreendentemente simples, está em uma única palavra: propriedade. Elefantes, em grande parte da África, são um recurso comum. Ninguém é exatamente dono deles. Isso cria um incentivo perverso para caçadores os matarem pelo valor imediato do marfim. Já as vacas são propriedade privada. Nenhum fazendeiro em sã consciência mataria todo o seu rebanho de uma vez, porque isso destruiria o seu futuro. Muito pelo contrário, ele cuida, alimenta e garante que o rebanho se reproduza, porque o sustento dele depende da saúde e da continuidade daquele rebanho. Então a grande sacada é essa. O mercado falha em proteger os recursos comuns porque falta uma regra do jogo fundamental: a propriedade. Quando ninguém é dono, ninguém tem incentivo para cuidar a longo prazo. Ao definir e garantir os direitos de propriedade, a gente transforma um recurso comum em um bem privado. E com isso, alinhamos o incentivo individual com a preservação do recurso. E olha, essa ideia não é nada nova. Mais de 2000 anos atrás, Aristóteles já tinha sacado isso. Aquilo que é comum ao maior número de pessoas recebe o menor cuidado. Essa frase resume a essência tanto do problema do carona quanto da tragédia dos comuns. O grande desafio da nossa época, seja para combater a mudança climática, gerenciar os recursos da internet ou preservar os oceanos, é exatamente este: como criar regras e incentivos que façam com que o interesse de cada um de nós se alinhe com o bem de todos. Entender esse dilema já é o primeiro grande passo.